tudo, tem BYD estacionado em tudo quanto é terreno baldio perto dos portos, porque não tem mais lugar onde pôr carro de tanto estoque que esses caras têm. Caraca. Então, eles importaram, não venderam. E a Anfávia fala, nós fomos invadidos pela importação de carro chinês, e ele tem razão. Realmente vieram, só que não vendeu. Caraca. Não vendeu. Agora, pô, fica... E agora o que vai acontecer é o seguinte. É isso que eu ia perguntar. Aí a BYD fala, eu tenho 60 concessionárias, eu vou passar para 120 concessionárias, a minha venda vai crescer. Não vai crescer nada. Sabe por quê? Porque assim, você pega, por exemplo, Cuiabá. Cuiabá tem um concessionário BYD. Cuiabá emplaca 1.000 carros por mês. Tem um concessionário BYD. Ele vende 50 carros, que é 5% do mercado. Sensacional. Nomearam um segundo, que não é o mesmo. Eles vão vender 100? Mas de jeito nenhum. Vão vender menos que 50. Porque quando o concessionário está com 50 carros numa loja, ele está ganhando dinheiro, ele coloca o melhor diretor dele e os melhores vendedores dele. Lembra o recurso humano? Perfeito. Quando de repente a venda cai, porque abriu um segundo que não é dele, o melhor diretor dele, ele coloca na marca onde ele está ganhando mais dinheiro. E os melhores vendedores também. A tendência da venda é cair, não é aumentar. E eu sei disso, eu fiz toda a rede Citroën no Brasil, eu vivi isso perfeitamente. Quando você aumenta a quantidade de revendedores numa cidade, a tua venda não aumenta. Às vezes cai. Eu até te fazer uma pergunta então, depois. o que acontece é o seguinte, aí eles lançaram, vamos de novo falar da BYD, o anti-Corolla. Gente, é de uma ignorância do lado da BYD de falar isso, porque eu vou explicar para vocês o que é, de novo, hein? Eu admiro a Toyota, concessionária que mais vale depois da Tesla. Eu acho que a Tesla vai ser duro manter o valor que ela tem, mas... Depois a gente chega lá. E eu não compraria a ação da Tesla, e subiu agora, mas eu não compraria. O que é a Toyota? Safe bet, aposta segura. 330 já é caro, ela valia 200 um ano atrás. Eu costumo falar que quem compra a Toyota Corolla não gosta de carro. Por quê? Quando você pergunta para um dono de Toyota Corolla por que você comprou um Corolla, ele nunca vai falar, eu adoro o meu carro, porque ninguém adora um Corolla. O que ele vai falar é o seguinte, ele pensa e fala, meu carro não dá problema, meu carro não quebra. Perfeito. Meu carro tem bom valor de revenda. E ele tem razão. Tudo verdade. E eles são a maior montadora do mundo, eles venderam 11 milhões de carros. A segunda foi a Volkswagen, vendeu 8 milhões. Eles venderam 11. Tem um monte de gente que não gosta de carro, que para eles o carro é para ir de um ponto A ao ponto B, sem ter problema, sem quebrar, usa o carro 3 anos, revende depois e vamos embora. Você pega o Honda Civic. Por que você gosta do teu Honda Civic? Tem gente que fala, eu gosto do meu Honda Civic. Porque o Honda Civic é um carro mais apaixonante para quem gosta de carro. Ele tem um estilo mais característico, um painel, um motor mais característico. É um carro que você pode gostar. O Corolla não, porque ele é um carro sem sabor. Mas não tem problema, tem um monte de gente que não se importa. Então vamos falar de Corolla. Olha que bacana essa estatística do Corolla. O Corolla, quando você olha a venda de 2013 a 2024, é o seguinte, 60 mil Corollas por mês. Então, mercado por ano. Mercado brasileiro, 3 milhões de carros, 60 mil Corolla. Mercado brasileiro, 2 milhões e meio de carros, 60 mil Corolla. Mercado brasileiro, 2 milhões de carros, 60 mil Corolla. Mercado brasileiro de carro, 2.700, 60 mil Corolla. A venda do Corolla é uma linha reta. Só quem tem continua comprando o próximo. Não, assim, é uma linha reta. É só olhar a estatística, é 60 mil. O máximo que ele vendeu foi 66, o pior foi 58. Caraca! E o mercado, o mercado brasileiro, nesse período, foi de 3.600 para 1.900. E tem Dilma, e tem crise econômica, 60 mil Corolla. E agora vende 40 mil. Sabe por quê? Porque os outros 40 mil são Corolla Cross. Eu ia perguntar do Corolla. Quando eles lançaram o Corolla Cross, canibalizou 20 mil Corolla e tem 20 mil novos consumidores que chegaram. E a Toyota, que é experiente, ela sabia que quando ela ia lançar o Corolla Cross,
ia ter 50% de calibração interna, ela diminuiu a produção do Corolla e não sobrou Corolla. Japonês só. Caramba, Tudo planejado. Tudo planejado. Então é assim, no meio, nesses 10 anos de mercado brasileiro, lançou o Nissan Sentra, lançou o Honda Civic, parou de fazer Honda Civic, parou de vender Nissan Sentra, 60 mil Corolla. Aí os caras vão lançar um carro e falam, meu cliente é o cliente do Corolla. Gente, você sabe quando um cliente de um Corolla vai comprar um BYD? Nunca. Nunca. E sabe como você vê isso daí? Quando você é concessionário, os carros usados que entram. Eu, em 2008, eu lancei o Citroën Palace, que era um sedã. C4 Palace? C4 Palace. Bonito. E quando eu lancei o C4 Palace, eu trabalhei esse lançamento 1 ano. Na época, o mercado era bem menor, o mercado era 2 milhões de carros. Na época, vendia 50 mil Corolla, 40 mil Civic, 30 mil Vectra, na época. E eu me lembro que quando eu fiz o lançamento inteiro eu falei, gente, primeira coisa, não vamos nos iludir. O cara que compra a Toyota nunca vai comprar um Citroën. Nunca. Aí os franceses falavam, não, porque o preço, o share, nós vamos estar mais barato. Eu falei, esquece. O cara que compra um Civic nunca vai comprar um Citroën. Nós vamos atrás do cara do Vectra. Do Vectra. Porque esse eu consigo pegar. E toda a minha campanha de marketing foi baseada no que a GM fazia. E a gente vendeu 1.500 carros por mês em cima do Vectra. Caraca. Sabe quantos Corolla usado eu comprei? 0. Quanto Honda Civic? 0. Porque quando você vê de onde vêm seus clientes, você tem que ver que carro usado está entrando. E quando você vende um sedã no Brasil, não entra Corolla usado para você. Você entendeu? Então, assim, eles falarem que eles vão vender 2 mil desse sedã, eles importaram 30 mil carros. Meu Deus do céu, daqui 2 anos os caras em estoque ainda tentando vender. Então, teve uma invasão de importação, não de emplacamento. Porque emplacamento é o seguinte, a Great Wall está com 1,5, a BYD está com 3, e eu te digo, duvido que eles fechem o ano com 3. Vamos ver daqui 6 meses eu volto aqui. Eu duvido que eles fechem o ano com 3. Porque tem gente no Brasil que comprou carro elétrico sem saber o que estava comprando. É só você ver no Instagram e tudo, cenas de gente que fala, saí com meu marido e a gente foi com o nosso novo BYD Dolphin e, gente, a gente ficou na estrada. Não, procura, você vai ver. Eu vi uma, inclusive, que chegou num posto de abastecimento na sorte e ainda teve que esperar o tempo de recarga dos carros que estavam na fila na frente, perdeu horas na estrada. Porque o vendedor não fala. E eu instruo meus vendedores, eu falo, gente, não vende carro elétrico para quem não conhece as limitações de carro elétrico, que a experiência não vai ser boa. Depois você tem problema. Sim. Então, o que teve foi muita importação. Venda, essas duas marcas estão com 5%. A Chery vende mais que a BYD. Quietinha ali, né? Está com 3% do mercado. Então, os carros chineses estão com 3 mais 3, 6 mais 2, 8, estão com 8, 8,5%. A gente vende mais caminhão. A gente tem 87% do mercado de caminhão elétrico. Caraca! E ônibus, que é outra história, que é o seguinte. A gente tem que conhecer as limitações daquilo que a gente vende. Então, o ônibus urbano no Brasil, em 10 anos, vai ser todo elétrico. Porque o ônibus urbano é o seguinte, ele custa caro, mas ele não polui, e ônibus diesel polui para chuchu, ele não vibra e ele é silencioso. Então, para o usuário, é uma delícia. Sim. E ele realmente não polui, e ônibus a álcool não existe, é diesel. Então, o ônibus urbano elétrico é uma solução fantástica de mobilidade para a população de todas as cidades. Tem outra coisa que as pessoas não percebem, mas aqui é a economia, que é o seguinte, transporte público é subsidiado em todo lugar do mundo. Por que transporte público tem que ser subsidiado? Eu sou contra subsídio, mas transporte público, por que tem que ser subsidiado? Vamos falar de ônibus, depois eu falo de metrô. Ônibus é o seguinte, ônibus funciona, lota, das 5 às 10 da manhã.
até as 9 da manhã, das 5 às 9. E das 4 às 8 da noite. Ônibus a 11, meio-dia, 1, 2 da tarde, se você tivesse um ônibus a cada 50 minutos, estaria bom, ele iria lotado. Mas aí o usuário fica louco da vida. Você quer pegar um ônibus às 11 horas da manhã, você não pode esperar 50 minutos no ponto. Conclusão, você pega um ônibus às 11 horas da manhã, tem 10 pessoas no ônibus. Dá um baita prejuízo. Quem tem que pagar? Poder público. É assim em todo lugar do mundo. Você pega metrô. São Paulo lá atrás tinha uma linha de metrô, tinha 1,5 milhão de passageiros. Abriu a segunda linha de metrô. Não foi para 3, foi para 2. Abriu a terceira. Então, se antes você tinha 1,5 milhão para pagar o metrô, com 2 vezes mais quilômetros, você não teve 3, você teve 2. Hoje tem 4 milhões de pessoas, tem 9 linhas. E se você abrir uma 10ª linha, você não vai de 4 para 4,5, você vai de 4 para 4,200. Só que você melhorou o serviço, o metrô está mais perto da pessoa, etc. Então, conforme você melhora a densidade do metrô, mais nabo ele dá.